Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nesse tempo caminhando juntamente com os discípulos, com os apóstolos, com a igreja nascente, rumo a Pentecostes. Os apóstolos passaram por momentos assim também, daquela alegria de Jesus ressuscitado, de Jesus que os ensinou e que depois sofreu o martírio da cruz, mas que ressuscitou. E depois vivo estava presente na comunidade e nas comunidades nascentes. E assim eles foram se alegrando, e essa alegria foi tamanha que chegou o dia de Pentecostes, e eles puderam, com as portas abertas, com as janelas, tudo, proclamar a alegria que habitava os seus corações. Da mesma maneira, também essa nossa vivência pascal, ela tem como objetivo a certeza da presença de Cristo no meio de nós, vivo e ressuscitado. E isso ninguém tira de nós. Foi o Senhor que nos concedeu. E na medida que nós cremos na sua palavra, a gente proclama a sua vida ressuscitada e presente. Não pode haver dúvida. Se houver dúvida em nosso coração, a gente rompe com essa comunhão. A gente macula esta união. E aí a gente não proclama a presença do Senhor no meio de nós, porque a nossa comunhão, ela passa a ser apenas algo externo, de receber a Eucaristia, mas sem a devida conversão e a devida fé em crer em Jesus vivo e presente na Eucaristia e em cada um de nós. Todos nós estamos aqui para celebrarmos esta vitória de Cristo sobre a morte. As pessoas também que nos acompanham na Jovem Sul News,
que participam também das suas casas, aqueles que não podem andar, aqueles que estão assistindo simplesmente, mas depois vão nas suas paróquias participar ativamente. Jesus, ele vive, quer seja lá na casa dessas pessoas, quer seja aqui e em nossas casas, e esta dúvida não pode existir em nosso coração. Tem que banir essa dúvida do meio de nós, porque senão a gente não vai proclamar a alegria, nós não vamos conseguir transmitir a vivência, porque não está sendo exercitada no nosso cotidiano, a começar, claro, dentro de casa, onde é a comunidade doméstica, a célula da sociedade, a família, onde Jesus precisa, Ele quer estar atuante em nosso lar. Nós estamos diante de um evangelho muito claro. A comparação de nosso Senhor com a videira nos proporciona uma reflexão totalmente clara e objetiva. Embora a objetividade no Evangelho, ela é sempre surpreendente, mas esta é ainda bem visível e fácil de compreensão, enquanto outras precisam um pouco mais de explicação. Esta, ela é totalmente notória e acessível a todos nós. Nosso Senhor é a videira. Ele se coloca como aquele do qual, se nós nos separarmos dele, é como um galho que é cortado da vide. Ele seca, não presta para mais nada. São pessoas cristãs sem fé, sem comunhão, sem vivência de comunidade. Não pode dar mais nada. Como que pode um galho seco produzir, um galho de uma videira, produzir uvas? Não pode. Ele já secou. Ele produz quando ele tem o caule que vem do tronco, a seiva que passa pelo ramo e chega nas pontas dos ramos, e ali tem as folhas e também depois, a seu tempo, os frutos. Mas se a gente não crê, então a gente não consegue externar com obras o que nós temos ou que dizemos ter, o amor a Deus. Porque as nossas obras tornam-se mesquinhas, porque o amor a Deus é mesquinho, é um amor limitadíssimo. E como o amor é ilimitado, se lança para o infinito e para o eterno, e se nós não entrarmos na dinâmica do amor, enganamos nós mesmos e a outras pessoas. É necessário que a gente esteja permanente e perseverante em Jesus nosso Senhor. Ele se dá como alimento e ele se revela de forma mais contundente e mais plena na mesa do sacrifício, onde ele faz o memorial daquilo que fez de uma vez por todas na Páscoa da ressurreição. E sendo assim, nós celebramos e festejamos aquilo que ele se entregou, aquilo que ele fez, e fazemos memória, anamnesis, uma memória viva, presente. E quanto mais nós vivemos isto e vivenciamos isto, mais nós solidificamos esta união, esta comunhão com Jesus Cristo. E é claro que aí, o que vai prover de nós, o que vai dar de nós, os frutos que sairão de nós, são frutos do Espírito Santo. Como é que a gente conhece uma pessoa que verdadeiramente ama a Cristo, serve a Ele? Quando ela tem frutos
de Jesus Cristo, frutos do Espírito Santo. Quando essa pessoa, ela tem alegria, paz, benignidade, mansidão, caridade, fidelidade, quando essa pessoa, ela de fato, ela tem paciência. São todos estes frutos do Espírito Santo. E quando a gente não tem esses frutos, quando as pessoas não conseguem colher de nós esses frutos, é sinal que o nosso amor a Deus não é verdadeiro, que a nossa comunhão com Ele não está solidificada. Podemos falar de boca, podemos até estar presente aqui, ou ouvirmos através do site, mas o nosso coração está longe. Nosso coração não está em Deus. Não é Deus que nos exclui, é nós que nos excluímos dele. Vejam que Paulo, ele sofreu um pouquinho a exclusão, mas é claro também, as pessoas tinham medo, como nos falou a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 21. Ali, Paulo experimentou também um pouco daquilo que ele fez, e ele nem se queixou, pois ele sabia que perseguiu Jesus na pessoa dos seus discípulos e discípulas, mas foi acolhido por uma parte da comunidade, enquanto os gregos, eles queriam até pegar Paulo e acabar com a vida dele. Mas os outros apóstolos, discípulos, eles salvaram a vida de Paulo e deram um jeito para que ele continuasse a pregar o Evangelho, do qual ele sabia que agora a vida dele estava em Cristo crucificada. Paulo experimentou, portanto, a comunhão com Jesus, e nessa comunhão a dor da comunhão. Eu disse já em outra homilia, se amarmos a Deus e este amor não fizer doer, não valeu o amor a Deus. Tem que fazer doer. A nossa comunhão em Deus tem que trazer algum prejuízo à nossa vida. Tem que trazer algum prejuízo à nossa vida. Se a gente ama a Deus, não tem nenhum prejuízo, nem perseguição, nem a nível financeiro, nem a nível de nada. Este amor não está valendo. Estamos nos enganando. Tem que trazer algum incômodo para a minha vida, senão não valeu, porque não há uma transformação. E como que eu vou depois transmitir algo que eu não tenho? Porque eu me separei, me engano, e enganado a gente não caminha. Temos que caminhar na luz de Cristo, na certeza da tua presença, numa fé cada vez mais robustecida por obras que, com passo a passo, a gente vai obedecendo a Jesus em tudo aquilo que Ele vai nos ordenando, nos chamando e nos transmitindo o que recebeu do Pai. Portanto, caros irmãos e irmãs, estejamos unidos a Cristo, e tudo aquilo que Ele nos pedir, não digamos não, mas sim o sim. Com certeza teremos um resultado onde os frutos do Espírito Santo, tanto a gente o terá em nosso coração, a alegria de poder recebê-los, como também a alegria ainda maior de poder transmiti-los. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a profissão de fé é do credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.